Olá, que bom ter você comigo agora nessa manhã de domingo, dia de ressurreição, dia de edificação, dia de comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, com a Palavra de Deus, com Jesus, com a Trindade e conosco, é claro, né? E hoje eu quero trazer uma palavra para o seu coração lá em Josué capítulo 3. Mas antes, vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre mim e sobre você que está agora comigo, participando deste culto. Jesus, nos ajude a não retroagir. Nos ajude a avançar em meio aos desafios que temos pela frente, no nome de Jesus. Fale o meu coração e o coração de cada irmã e irmão nessa manhã, em teu nome, amém. Pois é, quais são as grandes promessas que Deus te fez que estão adiante de você? As quais estão precedidas de um grande desafio, como o Rio Jordão. E aí? Nós vamos enfrentar ou recuar? Nós vamos alcançar essas promessas ou simplesmente ficar do lado de cá? Para que você então conquiste a promessa que Deus tem para você, é fundamental que você continue avançando, mesmo em meio aos desafios, como o povo de Israel tinha que fazer no contexto de Josué capítulo 3. E o texto começa dizendo o seguinte: partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento. Ou seja, o acampamento aqui perto do Rio Jordão. Israel, então, ele tem que enfrentar seu próprio desamparo total para cumprir o que foi proposto. Às vezes, nós não queremos essa experiência. Aliás, às vezes, nós fugimos dessa experiência da constatação do nosso próprio desamparo. E nós precisamos enfrentar, encarar, se é que nós queremos vencer e vencer os obstáculos no nome de Cristo Jesus. Diz aqui o texto, veio ao Jordão e se hospedou ali, ou seja, se acampou ali por 3 dias. Então Deus disse ao povo de Israel aqui para esperar 3 dias à margem do rio Jordão. Todo aquele tempo, o povo de Israel viu um rio caudaloso, transbordando com a chuva da primavera. Eles devem ter perguntado, como nós vamos atravessar esse rio? Como nós vamos chegar do outro lado da margem? Como é que nós faremos isso? Uma coisa, eram alguns espias passarem aquele Jordão, atravessarem aquele Jordão. Outra coisa, era uma multidão de quase 1 milhão de pessoas. Você consegue imaginar o que é que parou ou passou no coração ou na mente daqueles israelitas naquele exato momento? Capítulo 2, nós encontramos os espias atravessando. Foi quando eles se depararam com Raabe, mas aqui não era mais alguns espias, poucos espias, mas milhares de pessoas. Aqui nós estamos falando de uma nação de milhões com todas as suas posses e como eles conseguiriam fazer aquilo, como eles conseguirão fazer aquilo. Olha, eu quero dizer para você que Deus jamais te dará uma missão, te dará um desafio que você não possa fazer. Aliás, o Senhor sempre estará adiante de você, a despeito dos Jordões que você tem que atravessar no nome de Cristo Jesus. E o texto continua dizendo o seguinte, deram a seguinte ordem ao povo, quando virem a arca da aliança do Senhor, seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, saiam de suas posições e sigam a arca. Tenham cuidado de ficar a cerca de 1 quilômetro de distância dela. Não se aproxime demais. Assim vocês saberão por onde ir, pois nunca passaram por este caminho. Então Josué disse ao povo, purifiquem-se ou santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará grandes maravilhas no meio de vocês, no meio do povo. A segunda aplicação que eu quero trazer para vocês aqui, primeiro é a constatação do desamparo, mas a segunda aqui, a arca de Deus é quem nos mostra o caminho. Gente, é fundamental a gente seguir essa orientação da palavra de Deus e o próprio Deus. Josué não enviou um corpo de engenheiros do seu exército preparado para estar ali à frente em primeira mão. Não. Ele não enviou ninguém mais, senão os sacerdotes e levitas, levando a arca do Senhor. Que dependência! Assim devemos agir nós, dia a dia, diante dos grandes e dos pequenos desafios também. Ao invés da gente lançar a nossa experiência, nosso background, nosso know-how, não é verdade? Nossa expertise, que tal a gente depender mais do Senhor, como Josué fez nesse episódio aqui? Em vez disso, ao invés dele enviar o seu potencial grupo de engenheiros, ele enviou sacerdotes e levitas. Ele enviou sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança, que era a representação visível da presença de Deus com o povo.
Olha, hoje nós não temos a arca, mas a arca que nos remete ao Senhor Jesus, que habita no nosso coração. Então, quando você estiver diante de qualquer desafio, ainda que você entenda de qualquer assunto que você tem que resolver, por exemplo, aplicação financeira, compra ou venda de um negócio, vamos imaginar que você seja um cara expert, uma mulher que entenda muito bem. Graças a Deus por isso, mas não se iluda no seu entendimento. Dependa do Senhor e entenda que Deus quer estar diante disso também para te orientar e te levar e te dar a vitória. Josué sabia que este era um problema espiritual e não uma proeza de ação humana, de engenharia. Olha, tudo quanto vocês têm que fazer pela vida, diante de você, no dia a dia, não se iluda achando que é algo natural. Sim, é natural, porque está nessa esfera aqui terrena, mas sempre tem a conotação espiritual. Portanto, invoque o nome do Senhor, clame pela manifestação de Deus na sua vida, como foi o caso aqui. Interessante, tenham cuidado de ficar cerca de 1 quilômetro distante dela, ou seja, 900 metros aproximadamente, talvez 1 quilômetro. Deus exigiu que eles mantivessem cerca de 1.000 metros atrás da arca. Por que Deus pediu que eles ficassem longe dessa arca? Primeiro, para respeitar a natureza sagrada da Arca da Aliança. Sim, Deus é santo e ele exigia que houvesse esse espaço, esse distanciamento entre o povo e a própria arca, mas também para garantir que todos tivessem uma visão clara da arca. Sim, uma arca mais distante, todo mundo vai perceber que ela está distante, que ela é visível, porque ela está distante. Muito próximo, às vezes, não dá para a gente perceber aquilo que está diante dos nossos próprios olhos. Às vezes, o afastar nos dá uma visão mais ampla, mais panorâmica. Pois é fundamental. Para você saber o caminho, para você seguir o caminho pelo qual deve seguir. Então é fundamental que a gente dependa do Senhor e entenda que essa palavra de Deus pode nos guiar. Israel aqui realizaria essa tarefa impossível ao fixar seus olhos na presença de Deus e seguir apenas a sua presença. Andaremos em caminhos retos, passos verdejantes, se nós focarmos os nossos olhos no Senhor, na presença de Deus, no próprio Cristo. Por isso nós precisamos focar cada vez mais, nos encher dessa palavra. Não confie nos sinais humanos, confie na direção de Deus, no nome de Cristo Jesus. Ele então fala, santifiquem-se. Por que santificar? Irmãos, porque essa seria uma batalha espiritual. Josué então requer que o povo tenha uma preparação espiritual. Santifique-se, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. Significa que eles deveriam se separar das coisas comuns para se concentrarem no Senhor. Não é isso que eu e você precisamos fazer? Às vezes não é justamente a ausência disso que tem nos impedido de atravessarmos os nossos desafios e alcançarmos as promessas de Deus. Santifique-se, porque o Senhor fará maravilha. Toda vez que eu e você nos santificamos, nós nos entregamos novamente, nos voltamos para o Senhor. E uma vez que nos voltamos para o Senhor e dependemos dEle, certamente o Senhor nos levará a esse lugar que Ele já prometeu. Mas nós temos aqui algo que eu quero chamar sua atenção aqui. Versículo seguinte aqui. Versículo 6 fala que ele deveria seguir, o povo deveria seguir e seguir olhando para essa arca. Então aqui nós temos um passo de fé de Josué. Ele envia então o sacerdote para atravessar o Rio Jordão cheio. Passo de fé. Irmãos, nós fugimos desses desafios. Nós queremos um mar ou um rio seco e não um rio caudeloso, cheio, transbordante. Então Josué falou ao sacerdote dizendo, peguem a arca da aliança e atravesse o povo. Então eles pegaram a arca da aliança e foram adiante do povo. Irmãos, presta atenção, pegue a arca da aliança e atravesse diante do povo. Devemos então presumir que Deus disse a Josué para fazer isso e que ele não estava agindo por presunção tola. Deus disse. Também podemos presumir que Deus falou com Josué sobre isso, como Josué estava firmado na palavra dele, lendo e lembrando aquilo que Deus já havia feito no Mar Vermelho, usando o próprio Moisés. Mas Josué também, ele depende daquela promessa que Deus havia feito a ele, assim que Moisés morreu, conforme capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte, este livro da lei não se aparte da sua boca, mas você meditará nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então eu farei prosperar o seu caminho. Josué, obviamente, tinha a palavra de Deus em seus lábios, em sua mente e em suas ações também. Quando ele dá aquela ordem para os sacerdotes pegarem a arca e seguirem adiante do povo, ele estava seguindo a direção de Deus.
É fundamental que você tenha a palavra de Deus não só nos seus lábios, mas na sua mente, no seu coração e nas suas ações também. Quando assim fazemos, o que vai acontecer? Nós seremos levados a darmos passos de fé, como foi o caso de Josué, quando ele ordenou que os sacerdotes atravessassem o rio Jordão diante do povo. Versículos 7 a 8, nós encontramos então o encorajamento que Deus dá a Josué. Diz o seguinte: e o Senhor disse a Josué: este dia começareis a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim estarei com você. Dareis ordem aos sacerdotes que levam a arca do povo, do pacto, dizendo: quando chegarem à margem das águas do Jordão, parareis no Jordão. Irmãos, que interessante. Quão carentes e quão necessitados somos do encorajamento que vem de Deus, do renovo que vem de Deus. Temos falado sobre o Espírito Santo nesses dias, nesses cultos, nessas mensagens, e eu e você necessitamos desse impulsionar do Espírito de Deus em nós, especialmente nesse contexto de pandemia que já dura mais de um ano, o qual eu e você estamos inseridos, nossos filhos, nossos cônjuges, nossos familiares, nossos pais, idosos pais, como é o caso de minha mãe, de 91 anos. Quantas pessoas foram acometidas com desânimo? Quantas pessoas foram acometidas com doenças emocionais? Aliás, quero convidar você para quinta-feira que vem, quando eu estarei fechando a série Saúde Emocional. Mas é nesse contexto, ou em qualquer contexto, eu e você necessitamos do encorajamento que vem de Deus, que vem da palavra de Deus. Como Deus disse a Josué, lembrando aquilo que estava lá no capítulo 1, versículo 8, medita nesse livro, no livro da lei. Esteja ligado e conectado a Ele, porque eu vou fazer você prosperar, como fiz com meu servo Moisés. Quando você chegar à beira das águas, você estará no Jordão. À beira das águas, você estará no Jordão. Irmão, é muito interessante. Evitamos, mas é inevitável. Fugimos, mas não tem como. Para onde fugir? Temos que encarar os nossos desafios, né? Depois que Josué, então, obedeceu à orientação anterior, com base na fé e em seu entendimento da palavra de Deus, agora Deus lhes dá instruções mais específicas. É muito interessante isso. Versículos de 9 a 13, nós encontramos aqui, então, Josué agora instruindo e encorajando o povo. Não é isso que eu e você precisamos fazer? Com a nossa família, com o nosso cônjuge, com os amigos, com os colegas, com os familiares. Esse é o papel do pastor. Encorajar essa igreja a andar conforme a visão que Deus tem dado na sua palavra. Versículo de 9 a 13, nós encontramos a seguinte verdade. Então Josué disse aos filhos de Israel: venham aqui e ouçam a palavra do Senhor, vosso Deus. E Josué disse: nisso sabereis que o Deus vivo está entre vós, e que sem falta expulsará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perezeus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra está passando diante de vós para o Jordão. Agora, portanto, tomem para vocês 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo, e acontecerá que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pisarem as águas do Jordão, serão cortadas. As águas que descem pararão e ficarão como um montão. Que palavra de Deus, o povo! Que palavra de Deus para você que me escuta nesse exato momento, que me assiste, não é verdade? Quando nós seguimos à risca a instrução de Deus, o milagre acontece. Assim, diz o texto sagrado, você saberá que o Deus vivo está entre vocês. Josué entende a maneira como Deus conecta os eventos em nossas vidas. O Deus que abriu o Mar Vermelho lá, vai abrir o Rio Jordão aqui. O Deus que esteve com Moisés lá, estará com Josué aqui e assim conosco também. Olha só, o fato de que ele se moverá em nome de Israel é aqui considerado uma promessa de sua futura bênção e movimento para eles também. Deus é aquele que zela para cumprir a sua palavra. Diz o texto sagrado que em todas as suas promessas tem o sim, e Deus tem prazer em cumprir a sua palavra. Josué sabe que a arca mostrará o caminho novamente. Esta é uma batalha espiritual a ser vencida. Meu irmão, tudo quanto você tem diante de você nesse domingo, o qual essa mensagem está chegando no seu coração, eu estou pregando para você nesse exato momento, ou nos dias vindouros, saiba que essa questão é espiritual. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Finalmente chegou o grande momento. Sim, o abrir do mar, ou do Rio Jordão, mas o atravessar o Rio Jordão, cruzar o Rio Jordão. Olha, ele só vai abrir se os sacerdotes colocarem os pés na água.
E é isso que vai acontecer comigo e com você. Nós teremos que, metaforicamente, colocar o pé no desafio, no obstáculo, para tomar posse da promessa de Deus. E eu falei na introdução dessa mensagem, quais são os desafios que você tem pela frente, que antecedem as grandes promessas de Deus? Quais são? É na sua família, é no seu casamento em particular, é um filho que você espera ter, é um patrimônio que você sonha adquirir, é um imóvel onde você deseja morar? O que é? É a libertação de alguém? É a cura de alguém? É uma viagem? É santidade? É crescimento espiritual? É temor a Deus? É generosidade? É prosperidade? Pois é, são tantas promessas que Deus tem para você, mas muitas dessas promessas são precedidas de desafios. Por exemplo, quando se fala de prosperidade, o princípio é a generosidade. Então, se você quer uma bênção de Deus nessa área, talvez o desafio que você tem pela frente é continuar fiel nos dízimos, nas ofertas. Aqui na igreja, na 8ª igreja, usando, claro, seu aplicativo. Você pode fazer isso aqui, aliás, hoje, você já viu aí, as contas apareceram para vocês, para que vocês pudessem manifestar obediência em meio aos desafios, para que a promessa se concretizasse na vida de vocês. Então Josué tem esse desafio pela frente, atravessar. Josué entende a maneira como Deus está operando. E Deus que operou ontem pode operar hoje. Josué sabe que a arca mostrará o caminho e ele entende que essa questão é questão espiritual e não natural. E novamente aqui, irmãos, a visão geral de Josué, conforme comunicado ao povo, ela é extremamente revigorante. Ela dá um impulso ao povo, ela dá um up ao povo, ela empurra esse povo rumo, não só ao desafio, mas às promessas. Ou seja, os problemas impossíveis em nosso caminho não são vistos como uma provação opressora, mas como uma oportunidade gloriosa de ver Deus trabalhar. Quais são os seus desafios? Saiba que isso não é apenas um desafio, mas é a oportunidade que Deus está te dando para que você possa vê-lo trabalhar em seu favor. É isso que Deus faz por nós. E agindo Deus, quem impedirá? Bendito seja o nome do Senhor. Mas como eu falei para vocês daqui a pouco, chegou o grande momento. Versículo 14 a 15, aliás, falam sobre esse grande momento que é a travessia do Rio Jordão. Diz assim: o povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água, junto às margens do rio, chegou o grande momento. Está na hora de você levantar acampamento. Está na hora de você deixar essa comodidade. Está na hora de você pegar esse desamparo que é, como é que eu vou atravessar? E de fato confiar no Senhor e atravessar no nome de Jesus Cristo. Os pés do sacerdote, assim que os pés colocarem os pés, aliás, foram postos na água. Irmãos, os sacerdotes começavam então a procissão com cerca de 1.000 metros de distância, aproximadamente, do povo. Ou seja, os sacerdotes estavam à frente carregando a arca e o povo aproximadamente 1.000 metros distante deles. Os sacerdotes então vieram e caminharam direto para o rio, que parecia como se não fosse a lugar nenhum, mas é claro que ia. Esse rio não só ia a um certo lugar, como era tão forte, estava tão cheio, que poderia levar pessoas para esse lugar. E era isso que Israel não queria. O que Israel queria era atravessar para o outro lado, superando esse rio. Quem sabe quanto tempo os sacerdotes ficaram com os pés no rio? Quer pouco, quer muito tempo, na realidade, parece uma eternidade. Imagina só, um rio cheio, transbordante nas suas margens, é algo ameaçador, mas Deus estava com eles. A arca que representava a presença visível de Deus estava ali e saiba que o Senhor está com você. Ainda que você ande pelo vale, pelos Jordões, pelos mares vermelhos, pelas dificuldades, pelas doenças, pelas privações, eu jamais te deixarei. Diz o texto sagrado, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Mergulhar nos pés nas águas. Geralmente queremos que o rio seque antes mesmo de darmos um passo, não é verdade? Queremos que os problemas se resolvam, que as dificuldades sejam dissipadas antes mesmo da gente encará-las. Mas nem sempre é assim. É necessário você colocar os pés na água, em frente ao seu problema.
Não fuja da sua família, não fuja dos seus problemas. Encare-os de frente na dependência do Senhor, na oração e no temor do Senhor, baseado e firmado na promessa de Deus, como o povo de Deus assim fez. Mas Deus estava realmente chamando Israel para dar um passo de fé. Atravessar o Mar Vermelho foi um passo de fé. Atravessar o Rio Jordão é um passo de fé. E viver esses dias de pandemia também vai exigir de mim e de você passos de fé no nome de Jesus. Põe os seus pés na água, meu irmão. Põe os seus pés no Jordão no nome de Jesus. E pela fé, espere o milagre acontecer. E para a glória do Senhor, isso há de se manifestar no nome de Cristo Jesus. O rio transbordava nas suas margens, diz o texto sagrado. Sim, Josué nos lembra então que não era uma época em que o Jordão se reduzia a uma gota. Pelo contrário, por causa da chuva da primavera, nesta época de colheita precoce, o rio estava cheio, transbordando nas suas margens. Era notório o perigo, a ameaça era iminente, mas Deus estava ali. O Senhor está aí, o Senhor está agora onde você está ouvindo essa mensagem, assistindo e participando desse culto. O Senhor está aí. Onde quer que você esteja agora, diz a palavra de Deus, invoca-me, invoca-me, invoca-me. O Salmo também diz que o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor é aquele que vem ao nosso encontro. O Senhor diz lá em Jeremias, e eu me deixarei encontrar, invoca-me, eu vou te anunciar, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Percebe? Você então pode ter um encontro com Deus nesse momento onde assiste essa mensagem poderosa no seu coração. Finalmente, versículos 16 e 17 tem algo a nos ensinar. O Jordão é interrompido e o povo atravessa em terra seca. A correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaratã. E a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto. Que coisa maravilhosa! Até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Irmãos, as águas que desciam pararam. Vai chegar o dia, no nome de Cristo Jesus, que as ameaças, que os perigos, que os obstáculos, de fato, se moverão no nome de Cristo Jesus. E Deus é aquele que está diante daquele que nele crê e espera nele, para que você possa tomar posse ou apossar-se das promessas que Deus já fez para você. Deus, então, de maneira milagrosa, Deus interrompeu o fluxo do rio. Ele pode ter usado uma ocorrência natural, talvez um terremoto tenha sido, aliás, frequentemente as pessoas sugerem que tenha sido um terremoto. Deus pode ter usado qualquer coisa, o fato é, as águas pararam. O momento certo estava nas mãos de Deus. É Deus quem controla os fenômenos da natureza. Deus quem controla todas as coisas. Ele pode trazer, permitir e Ele pode levar no nome de Cristo Jesus. Amém, meu irmão? Deus pode levar, inclusive, da sua vida a possibilidade do adoecimento, como Deus pode permitir também. Deus é poderoso e Ele controla todas as coisas. Também, mesmo com o fluxo do rio parado, foi um milagre que o povo pudesse atravessar em solo seco no meio do Jordão. Deus secou milagrosamente o leito do rio para que eles não se arrastassem pela lama pantanosa. Mais um milagre! Não é verdade? Não só as águas pararam, mas Deus secou o rio. Que coisa gloriosa! Agindo Deus, quem impedirá? É um Pai que cuida, não é verdade? Que nos leva pela mão. Bendito seja o nome do Senhor. Esse milagre, então, obviamente, se conecta com o milagre que a nação conheceu cerca de 40 anos antes. Quando? Na passagem do Mar Vermelho. Deus levou-os para fora da escravidão do Egito com um milagre. E Ele trouxe esse povo para a terra prometida de novo com um milagre. Você foi salvo com um milagre. E Deus é aquele que milagrosamente vai te sustentar até aquele dia final, no nome de Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor é bom. Como é que foi isso então? Qual foi a chave para que esse milagre incrível acontecesse? Observe então a centralidade da Arca da Aliança, irmãos. A centralidade da Arca do Senhor. A Arca é mencionada 14 vezes nesses 17 versículos de Josué capítulo 3. Sim,
14 vezes. Isso era tudo sobre a confiança de Josué. Os sacerdotes e Israel tinham no Deus que eles sabiam, que estavam presentes com eles. Que coisa gloriosa! Tudo aconteceu porque a arca foi o centro de todas as coisas. A arca nos remete à presença visível de Deus. Quando nós centralizamos Deus na nossa família, no nosso casamento, na nossa empresa, no nosso negócio, na nossa igreja, na nossa nação. Aliás, a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aliás, quando a gente lê Mateus capítulo 5, 6 e 7, as bem-aventuranças, fala dessa centralidade, bem-aventurado o homem que está relacionado com Deus. E de vez em quando, aliás, frequentemente nós encontramos textos que nos remetem à necessidade de centralizar Deus e a palavra dele na nossa própria vida. Bom, a Arca da Aliança abriu o caminho para Israel. Este foi um trabalho espiritual, não um trabalho para o corpo de engenheiros do exército de Israel. Eu estou chegando ao final, eu quero fazer então algumas aplicações para você. Para enfrentar então esses desafios impossíveis em nossas vidas, devemos olhar para Jesus, nosso Josué, que sempre nos conduz vitoriosamente. Jesus é o cumprimento da arca, ele é o Emanuel, que traduzido é Deus conosco, conforme Mateus 1:23. Jesus abriu o caminho para a vitória sobre todas as coisas, tendo desarmado os principados e potestades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Ao mantermos nossos olhos e seguirmos o nosso Jesus vitorioso, o rio da impossibilidade secará no nome de Cristo Jesus. É isso que eu quero ser. É isso. Para os cínicos que se perguntam se não tentaram isso e ficaram desapontados, devemos perguntar a eles: vocês realmente tentaram isso? Centralizaram Deus nas suas vidas? Confiar na promessa de Deus? Pois é, quem não faz isso não atravessa para o outro lado. Pelo contrário, vai ser levado pelo rio. Olha, se você sente que os rios de problemas têm te levado, que tal você voltar hoje para o Senhor? Voltar para a palavra de Deus, centralizar Jesus no seu coração, para que você experimente aquilo que Deus tem para você nessa terra e depois seja levado para o céu. Aliás, experimente a vida eterna, né? Levado ou o céu trazido, não importa. O importante é andar e viver eternamente com Jesus. Eu quero convidar você agora a orar comigo. Já que eu apliquei essa palavra a respeito de Jesus, Jesus é aquele vitorioso que nos conduz também para o outro lado, que já venceu todas as coisas, que venceu o pecado e a morte por nós. Bendito seja o Senhor. Quero orar agora com você. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, eu gostaria que você fechasse os olhos e orasse comigo a oração que eu farei agora. E depois você pode aqui, olha, clicar aqui no QR Code que vai ser projetado para você ter mais informações sobre o Ministério de Integração da nossa igreja. Ore comigo então. Senhor Jesus, eu estou diante de tantos desafios e eu preciso da Tua ajuda para atravessar o Mar Vermelho, o Rio Jordão, para vencer os problemas que têm surgido diante de mim, experimentar, tomar posse da promessa do Senhor. Mas nesse momento, minha maior necessidade é ter o Senhor como meu Salvador, o meu resgatador, o meu Josué, aquele que me guia e vai diante de mim. A presença tangível de Deus. Eu abro meu coração, recebo o Teu perdão e a Tua salvação. Te convido a ser o meu Salvador e Senhor da minha vida. Em Teu nome, amém. Quero orar por você também. Você que está enfrentando lutas difíceis, problemas inimagináveis, indescritíveis. Você que tem uma promessa do outro lado, mas está diante de tantos problemas. Feche os olhos, vamos orar agora. Senhor Jesus, visita meu irmão, minha irmã, esse que se encontra agora com uma grande promessa, mas com um grande desafio. Que o Senhor possa facilitar, encorajando para que ele possa enfrentar esses desafios e tomar posse dessa promessa. No nome de Jesus, amém. Vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Olá, gente boa! Muito obrigado por você estar conosco nesse vídeo. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Não deixe de dar o seu like. Também inscreva-se no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Um grande abraço.